Volta e meia ouvimos o binômio monitoramento e controle. Monitoramento é o primeiro elemento que nós vamos comentar aqui. É ver, observar, avaliar. E o controle, tomar uma atitude, promover uma ação. E aí, a ação normalmente é de resgate. A ação é de precaução. E a ação é uma ação, eventualmente, preventiva de problemas que possam acontecer. O monitoramento, ele observa. E esse desenho tem o objetivo de chamar a atenção para a frequência do monitoramento, para a determinação do período de avaliação. Supondo um projeto desse tamanho, do início ao fim, imaginar fazer medições periódicas e iniciando, por exemplo, mês, início, dia 0, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, supondo fazer medições mensais como período de avaliação aqui, muito comum no mercado, seria dizer que nós estamos esperando ou confiando que a inércia da produção, esperando ou confiando que o envolvimento dos executores seja imediato, instantâneo, proativo, positivo e inequívoco. E, na verdade, em qualquer projeto, em qualquer ação, em qualquer atividade, o início, normalmente, é um conhecimento, é um descobrimento. Nesse caso, o período de medição, o período de avaliação, o monitoramento não poderia ser feito mês 0, mês 1. Ele deveria ser feito, a princípio, com mais frequência, e à medida em que se caminha ao longo do tempo e na conquista da confiança e no entendimento da participação dos envolvidos da execução, poderia-se dizer que esses períodos poderiam ser menos curtos. No primeiro mês, uma boa prática seria medir logo na primeira semana e verificar se os resultados adquiridos na primeira semana batem, validam e confirmam os resultados previstos para a execução da primeira semana. A seguir, mais uma semana, seria a quinzena, verificar se a segunda semana ou a primeira quinzena acumulada se aproxima do desempenho esperado da equipe de execução. Nesse caso, verificando o nível de confiança, o nível de proatividade, o nível de empenho da equipe de execução. Não havendo desvios significativos, ou tomando as medidas e essas medidas fazendo surtir os efeitos necessários, a próxima medição seria no mês, no período de 30 dias. Eu indiquei como vermelho uma preocupação maior, em abóbora uma preocupação grande, na cor aqui alaranjada uma preocupação, em amarelo um trabalho rotineiro, preocupado, adequado pelos resultados já verificados da equipe de execução. Por que essa preocupação em fazer medidas tão curtas no começo e com o tempo espaçando essas medidas, aumentando o período de avaliação para valores maiores? Não é à toa, isso já foi visto em outras épocas, em particular quando se desenvolveu os controles de projeto
e que se desenvolveu a metodologia CPM, mas não restrita a ela. Eu fiz uma cópia dessa figura para poder desenhar sobre ela. E aí, o entendimento do motivo que levou a uma definição de períodos mais curtos no começo, e vamos analisar por enquanto o começo do projeto, o começo da execução do projeto, dessa etapa, foi baseado no resgate, no tempo de resgate do desvio. Como seria esse tempo de resgate do desvio? Vamos restringir o nosso desenho apenas a essa linha do tempo, marcando aqui os pontos tradicionalmente medidos. Medir o primeiro mês, medir o segundo mês, medir o terceiro mês, e assim sucessivamente medir mês a mês. O que aconteceria se ao final de um mês nós tivéssemos um desempenho, ao final de um mês nós tivéssemos um desempenho ruim? Nós teríamos como resultado do desempenho ruim a necessidade de recuperar esse desempenho. E aí, podemos dizer que a linha azul seria o pedaço de desempenho ruim. Nós teríamos para resgatar esse pedaço ruim 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos. Nós teríamos que dividir a carga desse desempenho ruim, o custo desse desempenho ruim, os prazos perdidos desse desempenho ruim, teríamos que dividir ao longo de outros períodos. E essa quantidade, perante a quantidade a ser produzida no período, poderia ser expressiva, poderia ser até ameaçadora aos resultados do próprio próximo período. Mas imagine que ao invés de medir mensalmente, a medição fosse, a princípio, semanalmente. E, de fato, nós tivéssemos um problema, detectássemos um problema nesse período. E o problema, na cor azul, aparece aqui como resultado a recuperar. É claro que, se nós dividirmos esse resultado a recuperar em partes para serem absorvidas pelas outras partes, nós teríamos uma componente de resgate sensivelmente menor. Ou seja, no que diz respeito a consumo de materiais indevidos, foi um pequeno consumo a mais, que poderia ser resgatado com tantos períodos à frente, com tanto tempo de consumo à frente. Se fosse um atraso no tempo de alguma sequência e até mesmo dentro do caminho crítico, esse pequeno atraso seria significativamente bem menor do que aquele anterior comentado e seria mais facilmente absorvido pelo próprio caminho crítico ao longo de toda a vida da execução do projeto. E no que diz respeito a custo, os elementos causadores desse sobrecusto poderiam ser mitigados ou anulados, não levando esse problema para o restante das atividades. Em resumo,
O que o Departamento de Defesa americano descobriu é que quando se detecta pequenos desvios no começo do projeto, e aí seria melhor falar, quando se detecta pequenos desvios bem no comecinho de um projeto, na sua execução, a possibilidade do resgate, da volta à referência original é muito maior. Se nós abandonássemos essa representação e colocássemos a representação do projeto, a base de referência, do início ao fim, início, ao término, nós teríamos medições periódicas não em proporções e sempre nas proporções originais, mas poderíamos ter fragmentando o início, de modo que nós tivéssemos a seguinte representação. Se for detectado um desvio no começo do projeto e nada fosse feito, esse desvio levaria para muito longe da meta. Porém, com um pequeno esforço para um pequeno desvio, é mais fácil trazer todo o resultado de volta à sua referência na próxima medição. Como houve um problema na primeira medição, a equipe de monitoramento e controle deveria prever, ajuizadamente, fazer uma medição, mais uma vez, no intervalo curto e, ao adquirir confiança pelos resultados encontrados, passar para uma medição com um período mais longo. Coincidindo aqui, temos um pequeno desvio para mais ou para menos, ou não. Esse momento aqui, momento de início do projeto, foi o momento de sentir o empenho, a capacidade, as técnicas que a equipe de execução está utilizando para produzir aquilo que foi planejado. E verificando se a equipe de execução está sendo eficiente ou suficiente para garantir que a execução atinge a linha de referência, a base de referência, seja ela de tempo, de consumo, de gastos, o que for. E o que diz respeito ao fim, ao término do projeto? Por que a recomendação também foi dada para que, ao final do projeto, as medições sejam feitas de forma a ter seus períodos cada vez mais precisos e menores? Bom, vamos entender que, ao final de um projeto, é natural que a equipe de execução, por algum motivo, tenha um desvio. O tempo de correção, de resgate, no desvio de custo, no desvio de prazos, no desvio de consumo, é muito curto para recuperar. Então, assim que o projeto começa a entrar na sua fase de conclusão, de encerramento, de execução, os períodos devem ser cada vez mais curtos para que nós possamos
ter ações mais imediatas, com mais intensidade, com mais frequência, na tentativa de buscar uma convergência para atingir a meta estabelecida até o ponto de nós termos quase que o realizado exatamente conforme o planejado. É claro que exatamente é uma palavra muito forte. Nós podemos dizer que o projeto ele navega em torno da linha de base e as medidas são tomadas para garantir que, por princípio de controle de qualidade, que essas medidas tomadas venham a navegar sobre a linha de base. Medidas que levam a voltar e voltar, de modo que ela sempre navegue sobre uma linha de base. Repetindo, no período final e no período inicial, por características da produção, por características do desenvolvimento de uma execução, acabam por demandar monitoramentos mais frequentes, ações mais frequentes, ações mais intensas, para a garantia do atendimento a essa linha de base. Se nada disso fosse feito, é claro, mais uma vez aqui representando de forma simbólica a nossa base de referência, qualquer desvio que começou e não foi imediatamente corrigido, tende a se propagar por tendência, por natural. Se a medida corretiva for tomada aqui, na tentativa de trazer ele para a sua base original, com certeza houve uma perda nesse período. E um esforço, um consumo de energia para resgatar. Se nós tivéssemos tido um pequeno desvio e a identificação fosse feita de imediato e uma ação corretiva fosse tomada de imediato, tanto o esforço de resgate na área branca, quanto os prejuízos da área verde seriam sensivelmente menor que o da área azul, cujo período de avaliação foi tradicional, foi periódico, mas não com a forma sugerida pelas regras desenvolvidas, pelos 32 passos desenvolvidos que deram origem, basicamente, à metodologia do caminho crítico, do método do caminho crítico. Vamos fazer agora uma série de medições no nosso projeto exemplo, na ferramenta. E vamos comentar, a princípio, que todas as medições foram passivas. Vamos mostrar que as medições que nós vamos fazer foram medições passivas. Que são medições passivas? São medições onde constata-se que houve um problema. Constata-se que houve um problema, mas que não se toma nenhuma ação corretiva. Depois nós vamos repetir e vamos verificar que se ações corretivas forem tomadas, os rumos do projeto mudam. E se ações preventivas forem tomadas, os rumos do projeto mudam para melhor ainda.
Vamos ver isso a seguir.